Exemplo. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que ao adentrarmos as portas da casa, já somos envolvidos por um abraço fraterno, pelos companheiros espirituais que prepararam esse ambiente para nos receber. A partir desse momento, já iniciamos o nosso tratamento, já começamos a receber o que estamos necessitados e o que nós merecemos. Então, é um convite que é feito a todos nós para aproveitarmos ao máximo, né? Esse ambiente de paz, esse ambiente de harmonia, né? De fluidos que nesse momento são derramados sobre todos nós. Antes de começarmos, né, temos que passar aqueles avisos, né, os nossos avisos aí para os presentes. Nós temos trabalhos todos os dias, né, estão fixados na quadro de aviso da casa e também no nosso site, na internet, né, www.casacaminhosantana.com.br. E lá tem todas as informações a respeito dos horários das palestras, os palestrantes, os temas que vão ser tratados, inclusive as campanhas que são realizadas, né? Nós temos algumas campanhas que estão em desenvolvimento. Nós temos aí o recebimento de alimentos para cestas básicas, né? Que atendemos 75 famílias. Precisamos da colaboração de todos que puderem colaborar, doando um alimento, né, não perecível para nós. As nossas necessidades para esse mês: leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinhas, né, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, feijão e sal. Quem puder colaborar, estamos aceitando essas colaborações para podermos atender aqueles que têm pouco, né, dividir um pouco do nosso carinho com aqueles que não têm. Nós temos também o nosso trabalho social de distribuição de lanches, é realizado todo sábado a partir das 17 horas. O pessoal se reúne para preparar os lanches e às 18 horas começar a distribuição para os moradores de rua, para aqueles nossos irmãos pouco afortunados, que às vezes são esquecidos, né? Nós passamos e não os vemos ou não queremos vê-los, então nós levamos um pouco de carinho, levamos uma palavra de afeto e um alimento, pelo menos para acalentar aquela noite, né? Então é distribuído para os companheiros, aqueles nossos irmãos que estão na rua, entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho voluntário, quem quiser participar, só se reunir a partir das 17 horas e começar esse trabalho. Nós temos também o trabalho às gestantes, de apoio às gestantes, que é realizado, é um curso que é realizado, são o primeiro e o terceiro domingo de cada mês, onde no final desses 2 encontros é distribuído um enxoval para aquela gestante que está trazendo ao mundo espíritos para cumprir as suas tarefas. Então é um trabalho que envolve muita dedicação e muito carinho, né, para todos aqueles que estão precisando. E nas sextas-feiras nós temos um atendimento àquelas famílias e também aos dependentes químicos, né, por todos aqueles que passam por esses problemas. É uma forma de dar um apoio, um amparo no momento de desespero, quando você vê o seu ente querido passar por dificuldades, problemas, e às vezes você não tem onde buscar apoio. Nós estamos aí para ajudar. Então, quem conhecer alguém que tiver com essas dificuldades, venha até falar com nós. Podemos fazer até à distância, ajudar, né, no nosso grupo de orientação a todos que estão necessitados. Passado esses lembretes, né? Então agora nós vamos iniciar o nosso preparo, a nossa prece, para iniciarmos a palestra da tarde. Então, nesse momento, convido a todos para cerrar os olhos do plano físico e unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade que há muito prepararam esse ambiente para nos receber. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em vosso nome, meu Pai, pois vós dissestes a nós: onde estiverem 1, 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. E com certeza, Senhor, estás conosco durante a realização desses eventos. E agradecidos por essa oportunidade, Pai, pedimos que permaneçamos atentos a tudo que estaremos conversando nesta tarde e permanecendo conosco por toda a nossa semana, meu Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Wagner, que fará para nós o tema da tarde, se ele me permitir.
a fé humana e a fé divina. Tá? É do capítulo item 19, item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja feliz na exposição. Obrigado. Amigo de armas. De outra... Armas espirituais, né? Com certeza. É isso aí. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez na Casa do Caminho Santana, irradiando amor, paz e luz para falar desse tema tão bacana para todos nós, né? É um tema que nos traz a reflexão dos antigos, como que eles se comportavam quando nós nascemos. Como que nós, que dia, que momento que nós percebemos ou alguém veio nos falar de fé? Tudo bem, nas leituras da Bíblia, mas tivemos pessoas que nos retrata a própria fé dita, a fé humana e a fé divina. Tivemos um pai ou uma mãe que se esforçou muito para conseguir um salário, um emprego, um salário para manter seus filhos, um pai que acordava cedo com disciplina e trazia o pão nosso de cada dia, e nós começamos a ver aquela fé e aquela alegria de estar ali no convívio conosco, nossos pais, que são as primeiras pessoas que nós observamos junto à sociedade. Depois, você, crescendo um pouquinho, você vai ter a noção dos teus irmãos, dos seus vizinhos, lembrando da criança que começa a gatinhar, não é? Nós temos que resgatar esse raciocínio antes de abordar o tema dito. Então, veja, nós, por observação, nós começamos a olhar nossos familiares, começamos a observar, aí aprendemos o que é vô, o que é vó, e aí nós, aos poucos, houve um Deus te abençoe, meu filho. Aí, aos poucos, nós vamos numa igreja, num culto religioso, nós começamos a ouvir palavras de pessoas mais velhas da nossa casa, falando de Deus, falando de Jesus. Percebe? A fé divina e a fé propriamente dita humana, ela tem início no nosso nascimento, na nossa constituição familiar, com as dificuldades que todos nós passamos para transpor os medos que estão dentro de nós mesmos. E esses medos são necessários para que você crie e ultrapasse com segurança as dificuldades da sua vida. E quando você esgota aquele assunto, aquela dificuldade, aquela habilidade, não é? Uma coisa nossa, por exemplo, nossa, do dia a dia, transpor a dificuldade de tirar uma carta de motorista, a carteira de motorista. Primeiro que você começa a ver as pessoas dirigindo e começa a ter aquela vontade, falou, nossa, um dia eu quero dirigir, um dia eu quero ter o carro, um dia você vai ter que estudar a legislação de trânsito, um dia você vai ter que começar a observar que tem pessoas que estão estressadas dirigindo e são pessoas calmas dirigindo. Veja, a fé divina e a fé humana. O que você faz com o carro? O que você faz com os seus pensamentos? O que você faz com o carro? Olha a analogia. Agora que falamos desse pouquinho, começa a pensar quem são as pessoas que dão um exemplo de ter uma fé divina e quais são as pessoas que têm aquela fé terrena, aquela fé vil de conseguir os bens amoedados, concluir seus cursos, começar, interagir, terminar tudo que você faz. É a fé que dita isso. Percebe? Então, às vezes, nós estamos, como diz o tema, colocando a nossa fé dentro de medos, ações tacanhas, maus hábitos, e caímos numa depressão, caímos num desgosto familiar, porque nós temos o mau hábito de colocar a fé nas pessoas que estão no nosso redor, e nós não fazemos o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. E aí achamos que as pessoas de sucesso são aquelas que têm grandes habilidades, e esquecemos que elas começaram
do mesmo ponto de partida que nós estamos agora. Percebe? E aí, qual a diferença? O que nos ensina a doutrina espírita? O que foi dito para o Chico Xavier quando ele estava com aqueles distúrbios e que ninguém sabia o que era, e uma família de uma outra cidade apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo para ele? Como nós já sabemos a história do Chico e podemos assisti-la novamente no YouTube, porque essa palestra está sendo gravada, é atemporal, nas 24 horas do dia nós podemos ter acesso a essas histórias. E Emmanuel diz para ele, numa cachoeira de fundo, em Pedro Leopoldo, você só precisa ter 3 coisas, Chico. E o Chico faz aquela pergunta, quais são? Disciplina é a primeira coisa. Opa, disciplina. E a segunda coisa? Disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. E são essas disciplinas que vão ditar as velocidades das coisas que fazemos, das ações que temos. É a disciplina que vai ditar a fé que você tem para tolerar a sua família. Porque se você se acha um passarinho fora do ninho, meu amigo, e se eu te falar que você estudando a doutrina, você vai descobrir que é a família necessária para a sua reencarnação, que você está ali para transpor todos os seus medos, suas desconfianças. Se você tem um pai déspota, você vai ter todos os argumentos como não ser uma pessoa assim. Se você tem uma mãe distraída, se você tem ações, pessoas brutas, embrutecidas na sua casa, você tem a presciência e a preocupação de entender todas as maneiras que você não deve fazer para ser uma pessoa boa. Veja, as dificuldades, os medos que as pessoas nos impõem são barreiras emocionais que os outros colocam. Mas você quer ter sucesso? Você quer iniciar seus projetos, quer terminar seus projetos, quer amadurecer com seus projetos? Você tem que ter bons hábitos. Porque os hábitos são as únicas coisas que você pode mudar dentro de você. São os hábitos. Quando nós abordamos o tema, ele é um tema maravilhoso que fala da fé que transporta montanhas. Começa assim o item 12 do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, fé divina e fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus sentimentos futuros. É a consciência. Pensa nessa palavrinha. Com a ciência. A ciência é o quê? Você saber que para abrir a porta você tem que colocar a chave, virar a chave, pegar na maçaneta e abrir a porta da sua vida. E é isso que a fé nos traz. E a alegria que nós temos de ter bons resultados, lembrar de agradecer a Deus que provê para nós esta esperança de que dias melhores virão. Se teve um mau dia, reflita, faça uma oração. Graças a Deus você está em paz consigo mesmo. Faça uma prece íntima antes de deitar. E Deus vai te prover a sabedoria. Porque você está com um bom sentimento, querendo, dentro das informações da moral do Evangelho, ter disciplina na sua vida. Ter uma fé que transporta as montanhas das dificuldades. Percebe? Nós pensamos quantas mil pessoas já não puseram o pezinho lá no Everest. Mas para você começar a subir essas montanhas das imperfeições que nós temos, você tem que ter disciplina e saber circular as grandes rochas que às vezes está no nosso ofício profissional, que está na emoção de lidar com seus pais, com seus filhos,
lembrar que são esses espíritos que são os mais importantes para essa reencarnação, porque senão você não estava aqui. E lembrar que nós podemos trocar as coisas. Hoje, nós trocamos por estar aí fazendo outras situações para estar aqui nesse sábado, às 15 horas, para estar daqui a pouco, a 1 hora, 2 horas, fazendo um lanche para as pessoas que estão necessitadas nas ruas, mas acima de tudo conversar com os nossos amigos, atrair pessoas da nossa vibração, que está na nossa vibração. E eu vou te dar uma dica. Às vezes você está milindrado com pessoas que fazem uma persuasão negativa à sua pessoa, que brigam com você, que exigem, colocam situações que você nunca vai ser o que o outro quer, esquece. Você vai ser você. Percebe? Quem sabe se você é um bom pai ou não é você mesmo. As pessoas te informam, te dão dicas, através de elogios, através de caras e bocas. Mas você com seu filho, com a sua filha, você, sua mãe, percebe? Você tem que, com essa fé, com essa informação do Evangelho segundo o Espiritismo, ter uma vida libertadora de amarras e de entraves que traz a ignorância. E sem ressentimento, sem o ressentimento, o que ocorre com isso? Você vai transpô-las com argumentos favoráveis e lembrar que eles são somente ignorantes de ignorar a luz do Evangelho de Jesus. Está todo lá, a presciência toda lá. Nas 12 aventuranças tem uma resenha do que seria um bom homem de conduta boa, de fé divina, de fé humana. Jesus estava nessa presciência. Ele exercia essa fé divina e a fé humana. Pois ele fala, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, irá transpor barreiras de dificuldades tamanhas. Quando ele falava para aquele leproso, tua fé te curou. A tua fé, porque tem aquela mulher hemorrágica, Rita, que Jesus para aquela multidão, Pedro, quem me tocou, Pedro? Mateus, quem me tocou, Senhor? Mas tem 30, 40 pessoas te tocando. Não, mas tem uma que tomou uma virtude minha. E aí aquela mulher se apresenta, talvez com as vestes ainda úmidas do sangue que vertia. Senhor, fui eu. Estava doente, estava com dificuldades. E ela acreditou naquela esperança de um dia melhor, que tem que ter que há luz no final do túnel. Você quer ter sucesso? Sucessos são para poucos. Você quer ter êxito? O êxito, para nós, da doutrina das reencarnações sucessivas, das reencarnações evolutivas, o sucesso para nós é vencermos as barreiras de uma criação difícil e transmutá-las para, com amor, entender as pessoas difíceis da nossa vida, que são as mais caras para nós, e trazer com fé humana, a fé divina, materializar aqueles irmãos que de outra hora venceram suas dificuldades e, ao estudá-los, nos motiva a melhorar sempre. Então, veja, ter fé divina é você ter aquele amor, aquela ciência, com a dificuldade que está ali, você fazer uma oração sentida, porque também está lá no Evangelho, quando quiserdes orar, não falareis nas ruas como fazem esses, gritando e falando nas ruas, nas esquinas, falando de Deus, não. Vai lá no seu quarto,
no escurinho do seu quarto, fique de joelhos, está assim no Evangelho, e faça uma prece sentida. Nós temos espíritos protetores que amparam esta casa de oração, espíritos benfazejos que prepararam as 24 horas do dia, nos aguardando aqui com tanto amor, para cuidar de nós, para nos inspirar boas ações. Eu vou falar de mim, vou falar dos trabalhadores desta casa. Quantas vezes trabalhadores adentro desta porta cheio de problema em casa? Sabe por que tem problema em casa? Porque todos nós temos que dar o testemunho da fé viva, da fé humana, através das nossas ações. Quantos espíritos são doutrinados através da nossa vontade de ter bons hábitos? Quantos espíritos estão influenciando pessoas no nosso serviço que fala verdadeiros assédios morais contra nós? Ou você acha que o inimigo vai bater de frente com você? Não, ele vai pegar uma mente desocupada, uma mente invigilante, vai insuflar palavras de ordem nessas pessoas, e quando você menos imaginar, essas pessoas estão te agredindo com as palavras que mais te ferem. E se você tiver vacilação e acreditar nessas pessoas, você não vai ser ninguém na sua vida. Você vai correr atrás do rabo. Você vai ficar parando a tua vida com queixas e lamentações. E ao falar isso, eu estou falando isso de mim, pessoal. Você acha que a minha vida é fácil também? Você acha que ser espírita é fácil? Veja lá. Ser espírita não é para qualquer um, não. Sabe por que você é espírita? Sabe por que eu sou espírita? Sabe por que todos nós escolhemos a doutrina espírita? Porque nós já vivemos e já falimos em vidas sucessivas com outras religiões, com outras filosofias, métodos de vida. Nós já rompemos a parede, aqueles muros da ignorância, e nós somos espíritos recalcitrantes que estamos com a nossa rédea em nossa mão, e com a fé divina dos mentores protetores das casas espíritas, e com a fé humana da disciplina de acordar cedo, de fazer uma oração, de abençoar a vida do outro, de fazer gentilezas que geram gentilezas e atraem pessoas generosas para nós. Porque o contrário também é verdade. Gentileza gera gentileza que atrai mais leseira. Percebe? Você tá bravo? Ah, meu irmão, você que fica bravo, você vai atrair outro cara bravo. Entendeu? Como é que... Você já percebeu quando o cachorro é quietinho? Você vai andando com o cachorro, ele é calmo. Ele vai andando, os outros cachorros vão, né? O cachorro está seguro, ele quer passear, curtir aquele momento que ele ficou 24 horas preso lá em cárcere privado, né? Tá quase assim os cachorrinhos, né? Aí o bichinho vê a gente, fica numa alegria, até se urina no nosso pé, e a gente ainda fica bravo com o bichinho, coitado. Por que você não fica lá numa casinha, num quintal gelado, com vento frio, como tá agora, né? 24 horas, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Aí você vê um ser humano, você já quer abraçar, amar, fica feliz, né? Mas o que eu quero trazer? Quando aquele cachorro começa a latir pro outro, parece que é um para-raio, parece que brota cachorro de todos os quintais. Aí fica... Percebe? Você tá assim? Será que você não tá assim também? A pessoa fala bom dia, você bom dia, bom dia. A pessoa, calma, só falei bom dia. Percebe? Nós somos um espelho pro outro. E se nós queremos companhias mentais e espirituais boas, não importa se você está no HC, se você está no pronto-socorro, se está numa delegacia, se você está na rua, se você está na praia, se você está numa rave, se você está em festa, não é? O que importa é a energia que está com você, porque é tão difícil você ter equilíbrio espiritual, né? Plexo solar é aqui, o plexo solar é aqui, o
frontal, o gástrico é aqui também, o laringe, a faringe, não é? Percebe? É tão difícil você ter paz, você estar feliz com o outro, e aí você vai deixar alguém sacudir a sua energia com uma bronca, com uma pessoa ranzinza, mal amada. Você tem ali a maior caridade para praticar, que é a da tolerância com esse irmão. Ter tolerância, paciência. Você ouve ele falando, que ele não fala, ele grune. Sabe o que você vai fazer? Sim, eu vou ver se eu faço. Não é? Porque você tem que primeiro, né, entender a energia, separar o que é grunhido, o que é energia negativa, entender o que é sua tarefa. Isso se chama paz, ciência. Ciência da paz. Entendeu? Aí o que acontece? Agregado isso a boas leituras, bons filmes. Quando você assistir um filme, pensa na gestão do filme, pensa... Porque às vezes nós temos que ser seres humanos normais, né? Porque ninguém aguenta direto os nossos filmes, os nossos estudos, que você tem que lembrar, na fé humana, que você estuda, mas você não deve impor a goela abaixo o que você acredita. Você deve praticar com amor aquilo que te exalta como ser humano. Percebe? Porque como ser humano bom, porque quando você está na sua família e você trata aquele ente querido, aquele teu sogro que fala com você, e tá todo mundo ouvindo domingo de manhã, você tendo paciência com aquele homem estúpido, com aquela mulher grossa, com aquele sobrinho peralta, travesso. Percebe? Falou, nossa, esse cara é diferente. Ele tem alguma coisa, Washington. Diferente, cara. Porque ele tinha todos os motivos para devolver aquela agressividade, se informar, se interagir. E ele fala com aquela mansidão. Percebe? Chegar às pessoas com um sorriso. Sorrir. Sorrir, Fabiana Sarmento. Olha lá que sorriso lindo. Não é, Rita? Sorrir ajuda muito. Essa casa foi formada através de pessoas que estavam nessa ordem do dia, disciplina, planejamento. Logo, semelhante atraiu semelhante. Aí começamos a fazer tarefas na favela, lá, na época, né, comunidade do Glicério, né, junto com o Samuel Garita, todas as sextas-feiras, a partir das 9h30, a gente estava chegando lá, por volta das 10 horas, lá na Federação Espírita. Eu, particularmente, participei 8 anos ininterruptos, sem falta. E nós temos que lembrar da palavra modelagem. A modelagem é o quê? Você vê pessoas que estão há alguns anos fazendo o quê? O estudo da doutrina, trabalho profissional, área familiar e fazem trabalhos sociais. Aí você fala, quantos anos você tem doutrina? 15. Meu irmão, começa a observar esse irmão. E você vai por modelagem dos dirigentes espíritas, por modelagem de trabalhos sociais, você vai adentrando o conhecimento do universo dos bons exemplos. E essa modelagem de uma boa mãe, você já percebeu quantas vozinhas que são maravilhosas, pessoas de extrema paciência, vai se aconselhar com ela, vai conversar com ela sobre as vidas que elas tiveram, as fases que elas passaram, as dificuldades que foram rompidas. Modelagem. Você pega o que você sabe, vai atrás do que falta para você estudar e conversa com os mais velhos de doutrina espírita. Porque essa modelagem vai evitar acidentes no percurso, rua sem saída. Sabe quando você está perdida para chegar naquele local, você está perdido no seu carro, você não tem um Waze ali, né? Que o Waze às vezes dá mancada. Mas você tem, às vezes, uma pessoa mais sábia que fala, olha, por que você não vai pela marginal e entra na segunda direita? Quer dizer, é uma pessoa que já tem mais experiência
anos na sua frente. E essa fé vai ser lapidada, essa modelagem. Quantas vezes meu pai lavava o carro dele na garagem e eu lavava a minha bicicletinha ao lado? Aí meu pai falava para não gastar água. Isso já era em 86, que eu tenho 40 anos, né? Então, na década de 80, meu pai falava, não pode gastar água, filho, porque água é um bem divino de Deus. A gente não pode gastar assim, né? Não pode esquecer torneira aberta, não é? Não é assim que nossos pais ensinavam? Aí, por modelagem, eu comecei a gostar de carro. Tem situações que nós queremos ser a nossa mãe, ser o nosso pai, que é admiração. Você não pode deixar quebrar essa admiração que seus filhos têm por você. Você tem que trazer o bom exemplo da conversa. Quando você estiver com seu filho, sente você e conversa com o teu filho. Se ele tem 1,10 m, 1 metro e pouco, tenta abaixar e falar, né? Que você está aqui, né? Para falar com o pequenininho. Você desce e conversa com ele. Sem aquela energia ríspida do pai que dá bronca, da mãe que grita com o filho. Aí o teu filho vai sair, vai para a praia, vai passear. Tá lá todos os filhos brincando e o seu filho gritando que nem um... Não é? Não é desagradável? Mas por que ele faz isso? Por modelagem. E tem outros pais que deixam o filho para a televisão educar. Aí o filho está falando palavrão, está pensando em uma série de situações inviáveis, e aí você se queixa com a escola. Mas espera aí, você deixou seu filho 6 horas no videogame. Você nem confere a matéria, você não dá valor para o teu filho, você não pega aquele material da escola e fala... Olha, filho, que legal. Nossa, bacana. Ó, essa letra aqui tá... Ó a modelagem. Escreve uma frase pro teu filho e dá para ele. A modelagem inconsciente, ele vai falar assim, nossa, que letra bonita, eu quero ter a letra igual do meu pai. Quero ter a letra igual da minha mãe. Eu quero fazer minha lição melhor. Porque minha letra ainda está feia, eu vou melhorar minha letra. Olha a boa modelagem. Mas não. O teu filho vê você bebendo, fumando, gritando. Vendo que hoje está uma coisa assim, uma calamidade, né? Você está com seu filho, aí passa uma mulher toda quase despida, semi-nua, né? Aí você começa a olhar e o teu filho olhando para você. Olha, meu pai faz isso. Olha a modelagem negativa. Olha a mulher também falando mal da vizinha, falando mal do parente, falando mal da avó, falando mal do tio perto da criança. Olha, minha mãe fala mal das pessoas, né? Olha a modelagem negativa disso. Percebe? Eu não sou a voz da razão. Eu só sou um expositor de doutrina que também tem as suas dificuldades. E de uma forma amorosa, eu estou também envolvido nessas parábolas, porque a fé raciocinada é aquela que vê a verdade face a face. Mudai? Satisfação. Fé humana, fé divina, capítulo 19. Aí o que acontece? Aquela modelagem, aqueles exemplos de vida. Ou você acha que nós não temos uma multidão, porque segundo Allan Kardec, ele nos diz que nós somos acompanhados por uma legião de testemunhas das nossas ações. E esse exemplo que eu estou falando, e tantos outros, vai ser o fator predominante da doutrinação desses espíritos. O que nós fazemos da porta para fora vai contar a 95% do que nós fazemos aqui. Porque a fazer aqui nós estamos adquirindo comprometimento, respiração, né? Porque nós estamos respirando num ambiente salutar, equilibrado, amoroso. E nós temos a meta de transformar a nossa casa numa energia maravilhosa, que é a nossa casa, o nosso templo,
há de eterno está aqui. É o nosso perispírito, a nossa alma, o nosso espírito está aqui. Nosso templo divino. Que você pode entrar em verdadeiras situações difíceis, mas você vai ser cobrado daquilo que sai do seu coração. Porque às vezes as pessoas impõem suas verdades, a sua dureza mental, a sua dureza de vida. Veja, dureza dela, por opção dela, porque a palavra tem força. E uma palavra de comando mental, eu vou melhorar, eu conseguirei, porque mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória será aquele que crê mais forte, eu conseguirei. Eu conseguirei transpor as dificuldades, eu vou estudar mais, eu vou ler em voz audível, porque ao ler em voz audível você lê na palavra, entra no cérebro, na visão, e a voz dá a volta e entra aqui. E ler em voz audível, nós estamos proporcionando a quem está conosco se manter no local e ficar atento para aprender mais. E quem não quiser aprender, né, que eu digo dos espíritos, né, que nos acompanha, vai estar fazendo o quê? Vai estar se retirando, porque ele tem que ir num lugar onde ele se adequa. Porque se ele não quer receber o convite do despertamento espiritual, isso vale para pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Se você não quer despertar espiritualmente, lembra, a disciplina quem impõe é você. O discernimento quem impõe é você. Você é responsável por aquilo que pratica. E é o que essa mensagem nos traz. Até fala assim, repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados se acharem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quiserem impor a vontade do serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles achariam prodígios. Quer dizer, você acharia um prodígio, como que eu posso, né, conseguir isso? O sonho de uma casa própria, um sonho de um carro, como é que eu consigo isso? O sonho de perdoar um pai, perdoar a mãe, de vencer as dificuldades da vida, trazer da calamidade, trazer harmonia, segurança para as pessoas que estão ao seu alcance. E fala o seguinte, até hoje, eles eles chamaram de prodígio. No entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quer dizer o quê? Que os prodígios que você pratica, que você executa, nada mais são do que os frutos das boas obras, dos bons testemunhos, dos bons hábitos. Porque você teve bons hábitos. Aqui tem uma mensagenzinha maravilhosa. A escolha é nossa. Pensamento é vida, vida é criação, criação vem do desejo. O desejo é uma sementinha. Você deseja, você tem uma sementinha. A semente plantada no terreno da ação traz o futuro que lhe corresponde à semente. Quer dizer, não adianta plantar figos nos espinheiros e nem tirar figos dos abrolhos. Quer dizer, se você plantou arroz, vai nascer arroz. Não vai nascer feijão. Se você plantou feijão, vai nascer feijão, não vai nascer arroz. E para concluir com essa mensagem, a escolha é nossa. É você que escolhe as 24 horas do dia, se você quer vencê-las ou não vencê-las. Boa tarde a todos. Bom, e agora, né? É chegado aquele momento que todo mundo gosta, né? Na hora de fazer a sabatina com o nosso companheiro Wagner, né? Mas antes de passar para vocês, eu gostaria de fazer duas questões que chegaram pelos companheiros da internet. O primeiro é o Arthur Cardoso, de São Paulo, está mandando um abraço e sucesso, amigo. Obrigado, Arthur.
E o segundo é nosso companheiro Lourenço, né? Yes! Lourenço. Lourenço Endese Júnior e Maria Léa Muniz, lá de São Luís. Abraços, Lourenço. Abraços, Que Maria bom, Léa. estou prestigiado por 3 pessoas, né? Que pararam sua vida para me ver. Vou ver a casa. Ele começa assim: boa tarde, saudades, abraço a todos os presentes. Fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que se esperam, e Deus inventou a fé e o amor. Mas também as coisas que não se veem, aí o diabo invejoso faz o homem confundir fé com religião e amor com casamento. É isso mesmo? Tá. Lourenço, obrigado! Você é o cara! Desafio sempre. Vamos lá. Todos nós precisamos dos desafios. Nós temos que vencer nossos medos. Em outros momentos, como ele falou do diabo, né? Hoje alguns irmãos religiosos falam com tanta autenticidade desse irmão, que tem toda uma simbologia do Lúcifer, que foi... Ele começou a pensar no eu mesmo, ele começou a pensar em si. E quando ele pensou em si, ele foi um decaído. Então, o diabo seria uma metáfora, talvez, do que você pode produzir de você mesmo se você não viver em harmonia com os outros. Tudo é eu sou eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim para sempre. Será que não é a ostentação da ignorância de ignorar? É uma metáfora. Quando ele fala do diabo, e quando nós ouvimos irmãos falando que você está com o diabo, você habita isso na sua casa, porque ele fala, ele afirma. Eles normalmente criam um medo coletivo, e esse medo também é necessário. Porque a partir do momento que ele acredita que realmente está com alguma coisa assim, e um amigo espiritual, esse irmão que se diz detentor da sabedoria do evangelho, porque ele tem que ter sabedoria e discernimento, e ele vai ser cobrado das suas ações. E se essas ações são pautadas dentro do evangelho de Jesus, e essa pessoa busca uma disciplina, uma fé raciocinada, ou mesmo que uma fé cega, e que ele faça o que esse irmão faça, não deixa de ser uma modelagem espiritual. O que nós devemos nos ater, parou de beber, parou de brigar com a esposa, está sendo um bom profissional. São as ações daquilo que ele acredita que conta, a fé humana. Fala baixo, fala com educação, porque você tem que lembrar que há pessoas que são levadas verdadeiramente amarradas para esse tipo de energia. E quem somos nós para julgar? Será que aquele espírito não precisava daquele tipo de persuasão? É uma pergunta. Porque nós nos pautamos a tal de cobranças, né? Se cobra o que faz com dinheiro, o que não faz, é problema deles. Veja, o que conta aqui é o quê? Nessa tarde de hoje, nessa fé divina, nessa fé humana, nós somos espíritos que às vezes necessitamos de alguns estágios, porque nós já vivemos em várias religiões, e hoje nós estamos envolvidos nessa disciplina reencarnacionista que nos coloca os valores da disciplina e dos bons hábitos. Casamento, né? Fala do amor, da paixão, fala dos erros do casamento. O casamento, na verdade, você se torna uma pessoa só. Tudo que você tem que fazer, você tem que se aconselhar com a sua parceira, com o seu parceiro. Combinado não sai caro. Outra coisa, falando do eu, né? Casamento falando do eu não é casamento, é agregação de corpo que viva um conluio, né? No escambo. Você faz meus favores, eu faço os seus favores? Não. Casamento é mais além. É companheirismo, é gratidão, é resguardo. Você sabe que você pode trabalhar e você não conseguiu limpar sua casa, às vezes não lavou sua louça. A sua esposa sabe que você não lavou a louça porque aconteceu alguma coisa, ela vai lá e lava.
É um cobrindo o outro, é uma troca. E quando você percebe, vem os frutos dessa troca que são seus filhos. E aí os seus pais vivem em função de nós, filhos. Espiritualmente a mesma coisa. Nós temos mentores, protetores, espíritos amados que nos intuem coisas boas às 24 horas do dia, mas ainda queremos viver no nosso eu. Esse eu encrostado, sabe? Aquela crosta, aquele cascão, que tudo é para mim, tudo eu que quero, eu que vou, eu que mando, eu que faço. E esquecemos de ter diálogo, compreensão, carinho, discernimento em conjunto, ter suas tarefas cumpridas, fazer sua parte. Quando o Lourenço fala que o fundamentamento é a certeza das coisas que esperam, e Deus inventou a fé e o amor, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Nós somos fagulhas, como na prece de Cáritas, fala muito bem. Senhor, que eu possa ajudar ao progresso. Nós estamos ajudando ao progresso de Deus, a fim de subirmos até vós com o nosso progresso, com as nossas ações bem realizadas, estamos crescendo no progresso espiritual, estamos fazendo parte desse amor universal, dessas fraternidades, porque Deus está lá com o irmão evangélico, Deus está lá com o irmão católico, Deus está com Maomé, Deus está com Siddhartha Gautama. Deus é Deus. Se todos nós nos preocupássemos nas virtudes que eles praticam, da tolerância, da paciência, do amor, do envolvimento com o discernimento, nós não tínhamos brigas religiosas. Nós não tínhamos disputas de cargos religiosos. Nós não tínhamos mais espíritos recalcitrantes dando exemplo como um mau padre, mau pastor, mau dirigente espírita, mau médico, mau advogado. Percebe? Pensa num bom jurista, num bom médico. Obrigado. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Uma pergunta? Pegando um gancho aí no que foi dito, né? Como você falou, essas coisas de diabo, tudo. Isso aí está muito firme no Antigo Testamento, né? E nós que somos cristãos, nós sabemos que Deus é amor mesmo, que foi o que Jesus nos ensinou, né? E uma coisa, como você falou, dessa coisa do exemplo, da coisa, como você terminou a palestra, né? A escolha é sua. Então é nós que fazemos essa escolha, né? Sim. Se vamos ser bons, se vamos ser ruins. Então, porque o diabo, na verdade, é o que você falou, né? Foi uma metáfora criada, então ele pode estar realmente dentro de você, desde que você faz a escolha errada. Sim. Certo? Como você pode realmente sempre andar no colo de Jesus fazendo as coisas certas. Então a escolha Sim. sempre é do próprio Espírito. A escolha é única, né? Não é coletiva. A gente faz essas palestras, existe a literatura, tudo, mas é para dar, como você colocou, né? O exemplo, certo? A modelagem. Agora a escolha vai ser sempre de cada espírito. Um minuto só, eu tenho, né? Um minutinho. Lembra-se do filme de São Francisco de Assis. Assista o livro do nosso amigo Mahatma Gandhi. Francisco de Assis diz: faça o necessário, faça o básico, faça o que tem que ser feito. Quando menos você esperar, você está fazendo o impossível. O impossível. Assiste o filme. Entra no YouTube, São Francisco de Assis, dá Enter. Tem 4 filmes diferentes. Assista os 4. A modelagem. A modelagem. Percebe? E mais uma historinha. Tinha um franciscano chorando. Chorando, no meio da meditação das bem-aventuranças. São Francisco levantou, pegou esse irmão, falou: irmão, por que tu choras? Francisco,
Eu tenho tanta vontade de comer um franguinho. Sério, meu irmão. Isso está te trazendo dor? Eu falei, eu estou com tanta vontade, eu estou com saudade da minha mãe, eu estou com saudade da minha Madalena, que era a paquera dele. Francisco conversou com ele a noite inteira. Ele preparou frango na frente do irmão. E ele, de jejum e oração, preparou o frango, fez o franguinho para o irmão, alimentou o irmão e explicou para o irmão os benefícios de um bom casamento regrados na moral do Evangelho, na virgindade, de respeitar sua companheira. Deu um beijo, deu um abraço nesse irmão e falou, vá com Deus, vai ser feliz. Isso é fé humana, isto é fé divina, isto é modelagem. Muita paz a todos. Obrigado, Wagner. Bom, nosso tempo está curto, né? Então, agradeço aí a todos que participaram, aos companheiros da internet que participaram, e vamos continuar ao nosso trabalho. E assim, depois de muito conversarmos, de muito recebermos, chegou o momento de retribuirmos, de doarmos. Então, mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, e que essas orações possam ser direcionadas, Senhor, a todos aqueles que estão necessitados, Senhor. Que todos aqueles nossos irmãos que se encontram presos nos hospitais, pelas ruas, pelos asilos, pelos hospitais psiquiátricos, por todos aqueles que clamam por justiça, para que cada um, Pai, seja amparado, seja fortalecido, para que possa, Senhor, confiantes no vosso amor, no vosso auxílio, receber o que necessita, para que possa continuar a sua jornada, Senhor. Vamos envolver com muito carinho todos os templos de oração, todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os locais em que pessoas se reúnam, Senhor, para a prática do amor, do bem, do auxílio, do estudo, da elevação, para que todas essas casas, Senhores, possam iluminar a noite daqueles que estão perdidos pelo caminho, Pai. Por todos os governantes e por todos os governados, para que possam, em harmonia, Senhor, modificar esse planeta. E por fim, Senhor, envolver com muito carinho o planeta Terra, planeta esse que nos serve de habitação, e aqui onde nós iremos reparar as nossas faltas, para que ele seja envolto com muito carinho, Senhor. E por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe e ilumine o coração de todo mundo e deposite no coração de cada ser vivo a semente da fé, a semente do acreditar que a vida pode ser melhor se nós, acreditando, trabalharmos para essa modificação. Um beijo a todos. Graças a Deus. Então, nós vamos continuar agora o nosso trabalho, que é a aplicação dos passes, né? Primeiro irão receber os passes, aqueles que têm o passe magnético, e depois os passes espirituais. É só aguardar a orientação. Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Aos companheiros da internet, até a semana que vem. E que Deus continue iluminando os caminhos de todos. Graças a Deus.